Boa noite, Instagram. Iniciando nossa live sobre a série Tristeza. Deixa eu botar aqui. Pronto. Sejam bem-vindos. Que um novo olhar para sua mente foi a nossa maratona que finaliza essa semana. Deixa eu ver aqui o áudio. Ok. Isso. Finalizando nossa maratona, finaliza na sexta-feira, gente, com perguntas e respostas. Eu já comecei a colocar as caixinhas de perguntas, certo? E aí vocês vão me passando seus questionamentos, suas dúvidas, certo? E durante a semana eu vou continuar, certo? Com as enquetes, porque no final, na sexta, a gente finaliza com as perguntas e as respostas para todos vocês. E a gente finaliza a nossa maratona, a maratona das emoções, onde você desperta aqui, já é a nossa quinta semana, não é? Um novo olhar para sua mente. Hoje a série é sobre a tristeza. E aí? Você anda meio triste? Como é que anda a sua tristeza aí? Seu relacionamento com essa emoção? Vamos lá, falando primeiro do que é a ausência, né? A falta da alegria, é o desânimo, a falta de disposição para a vida, é a insatisfação com alguém ou algo, é a tristeza. Entende? Seja bem-vinda, Gina Carla. Boa noite para você. Certo? Então a tristeza, ela atua, gente, no nosso sofrimento profundo, tá? Ela tem esse potencial de trazer, sabe, esse sofrimento, não é? Uma angústia e levar a gente muitas vezes para o fundo do poço. Porém, ela também promove um certo conforto, tá? Um consolo para aquele nó na garganta, aquela vontade de chorar, aquela inquietação que dá no corpo mesmo. E que enquanto o choro não sai, você não fica bem. Então, quando essa tristeza é colocada para fora, sai um alívio. Quando você fala e desabafa com alguém, sabe? É consolador. Alivia. Descarrega um pouco do sofrimento que estava ali guardadinho. Sabe? E mostra claramente que estamos precisando de ajuda. Entende? Que estamos realmente vivendo esse ciclo de sofrimento, de tristeza, seja por algum desânimo, por nossa própria vida, por algo, por alguém, uma insatisfação. Mas a alegria não vai estar presente nesse teu ciclo. Então, quando dá o choro, o nó na garganta, você desabafa, você coloca para fora essa tristeza, certo? Então, nos mostra, né, que estamos vivendo de fato o ciclo dessa emoção da tristeza, de um certo sofrimento. Entende? Então é um alerta, né? Para que precisamos de ajuda e que não estamos bem. E aí ela mescla, porque ela, do mesmo jeito que a tristeza dá, esse nó na garganta, essa dorzinha no peito, sabe? Esse desânimo, né, na nossa vida, quando ela é colocada para fora, que vem o choro, que vem o desabafo, ela vem com um certo conforto, um certo consolo, certo? Ela é meio que é protetora naquele momento, entende? Então,
É um sentimento que faz parte, gente. É uma emoção que faz parte da vida, faz parte do ser humano. Compreende? E a gente precisa ter intimidade com ele para aprender a seguir com a vida, aprender a controlar nossas emoções e conviver melhor, não só com o outro, mas você vai conviver melhor com você mesmo. Compreende? Aceitando e tendo intimidade com essa emoção, que é a tristeza. Percebendo o que é que te deixa triste. O que é que te deixa mais triste, né? Cada emoção que existe dentro da gente, ela tem a função, gente. Tem uma certa função, tem um porquê, tem um sentido. Você precisa entender quem é ela na sua vida. Quem é a emoção da tristeza na sua vida. Você precisa mergulhar no autoconhecimento, sabe? Começar a se perceber. Essa dificuldade de autopercepção mesmo, de autoconhecimento e de encarar nossas emoções, ela vem desde a infância, tá? Onde a criança cai, briga com um amiguinho, não é? Então chora, é repreendida muitas vezes por alguém na escola, na aula, perdeu na brincadeira, perdeu num jogo e chora. E ninguém quer que a criança chore, não é isso? E aí logo vem aquelas frasezinhas clichês. Não chora não, vai passar. Não chora que já já a mamãe vai chegar. São programações que vão sendo feitas na nossa mente ao longo da vida, tá? Onde não é bom chorar. Geralmente o adulto não para refletir sobre. Ele nega aquela situação e não quer que a criança chore de jeito nenhum. Mesmo que tenha um sentido, mesmo que tenha um porquê. Não é explicado muitas vezes o porquê pra gente, na nossa infância. É mostrado, né, através de atitudes, de ações, certo? E palavras de que a gente não pode sentir aquilo, certo? Você chora, para de chorar que eu vou te dar um doce. Eu até anotei aqui algumas frases clichês. Ah, você já é uma mocinha. Cresceu, não pode chorar, é proibido. Aí você cresce, fica com aquele nó na garganta, não chora de jeito nenhum. Entende? Engole tuas emoções porque você vai lembrar daquela infância, vai vir no teu inconsciente, você vai travar a sua garganta. Sabe? Menino não chora. Quem já ouviu essa? Não é? Tá doendo, mas vai passar. É só soprar. Quando eu soprar, passa. Geralmente a gente não deixa a criança chorar. A gente não explica sobre o sofrimento. Compreende? Não explica sobre a situação. Que emoção é essa que ela tá sentindo, sabe? Que tem um nome, é tristeza. Se ela tá sentindo saudade. De você explicar. Se ela tá sentindo, sabe, é uma dor, é uma saudade, é uma frustração, é uma decepção com uma amiguinha na escola. Mas desde, né, da infância que nós somos programados para isso. Para a criança não chorar. Há um desespero, né? Se dá um celular, se dá um brinquedo, um doce. E a cada tempo que passa, são poucas conversas, tá? Sobre sofrimento, emoções, tristezas que fazem parte da vida. E aí vamos crescendo despreparados. Despreparados para o mundo. Entende? Então reflitam sobre o adulto que você se tornou e de como foi um pouco a sua infância, né? Se você conhecia as suas emoções, se você era estimulada pelos seus pais a conhecer as suas emoções, certo? Como seria bom, né, gente? Se desde a infância a gente já tivesse essa intimidade com as nossas emoções, se a gente já tivesse essa responsabilidade com o nosso emocional, de não negar eles, mas de compreender eles para que possamos viver melhor. Certo? A vida era muito mais fácil. O nosso autoconhecimento seria muito mais rápido, não é? Mas ao invés disso, não é estimulado pelos adultos, né? Quando somos crianças, a esse autoconhecimento, a entender o que são as emoções e por que aquilo vem e que faz parte da vida.
Muito pelo contrário. Nós criamos expectativas. Expectativas e nos frustramos quando não conseguimos. Expectativas sobre pessoas. Expectativas, gente, sobre trabalho, situações, sobre amigos. Criamos expectativas, idealizamos, certo? E quando a gente cria muita expectativa, a probabilidade da gente se frustrar é grande e ficar triste. Porque eu não tenho domínio nem controle sobre a vida. Eu não tenho domínio nem controle sobre o outro. Eu tenho sobre as minhas emoções. Nem sobre a minha própria vida. Mas como eu vou lidar com os desafios que a vida me envia. Eu tenho controle sobre o que é meu. Sobre o que está aqui dentro de mim. Entende? Então idealizamos pessoas, trabalhos, amigos, famílias, sabe? Perfeitos demais. Idealizamos às vezes uma perfeição. E quando não alcançamos, cadê o doce da infância? Cadê a mãe para dar aquele doce? Para soprar e dizer que eu sou uma mocinha, que eu não posso chorar, não devo chorar. Compreende? Os gatilhos vêm logo e aí a gente começa com o auto-julgamento. Entende? Eu tô sendo boba de chorar. Tô sendo infantil. As pessoas julgam muito ultimamente e a gente também faz esse serviço. Né? Você também se julga. E aí só piora as coisas. Aí só complica. Homem não chora, sabe? Eu não sofro. Eu não posso demonstrar minhas fraquezas. Eu tenho que ser forte o tempo todo. Eu tenho que ser exemplo o tempo inteiro. E aí a gente vai sufocando as nossas próprias emoções. Porque estamos vivenciando, né, um período onde a gente não pode ser fraco. Onde a gente não pode chorar. Onde a gente não pode viver triste. Não pode vivenciar aquele ciclo. Onde a gente liga o Instagram, né, entra aqui no Instagram e é todo mundo muito feliz. E essa não é a realidade da vida. Nós passamos por vários ciclos de vida e nós temos várias emoções dentro de nós. E nós temos e devemos que utilizar todas elas. Elas fazem parte, são necessárias para o meu amadurecimento, para o meu crescimento. Certo? Então a gente vai sufocando, vai reprimindo a dor. Tem vergonha de falar, tem vergonha de chorar, de assumir que essa dor existe e a gente vai fingindo. Quantas pessoas fingem em rede social? E quando você se aproxima um pouquinho daquela pessoa, você sabe que ela está triste. Alguém já se deparou com isso? Porque eu já me deparei assim, ó. Fotos belíssimas, pessoas super sorridentes, felizes e por dentro estão morrendo. Estão tristes, mas não assumem a tristeza. Não encaram, vão reprimindo. E tudo que eu vou reprimindo dentro de mim, sabe, vai virando um buraco. É uma ferida enorme que vai se tornando um vazio. Que vai somatizando, vai dando um vazio existencial. Certo? Quando eu paro e não quero refletir sobre o que está acontecendo dentro de mim. Não vai cicatrizar do nada, gente. Não adianta botar debaixo do tapete. Quando levantar esse tapete, vai ter assim de sujeira dentro, ó, de tristeza. E isso deprime pessoas. O acúmulo, a somatização, às vezes, de sofrimento e de tristeza de anos deprime a pessoa. Certo? E é muito comum, inclusive, em consultório, encontrar pessoas que estão entrando em quadros depressivos e você percebe que essa pessoa engole o choro, não tem o hábito de refletir sobre o porquê que eu estou triste, se é uma tristeza atual, se é uma tristeza do passado. É uma pessoa que vai atropelando os ciclos da vida. Então é tendencioso você, com esse comportamento, abrir uma porta, gente, para um problema mais sério, para uma depressão, que é uma doença, que tem que ser levado a sério. Então, estejam alerta para que tipo de tristeza você está sentindo. Não saia atropelando as coisas e os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções.
E até para essas pessoas que engolem o choro, não fala, não é? Não assume que está vivendo uma tristeza. Até para elas existe o diálogo interno. O diálogo interno também acaba com o ser humano. Compreende? Porque é um diálogo onde você não aceita a tristeza. Porque não fomos criados para aceitar a tristeza. Para entender que ela faz parte e que vão haver momentos que é normal, é tranquilo você ficar triste. Então fica aquele diálogo interno. Mas por que comigo, Sandra? Muitos chegam em consultório questionando. Eu não mereço sofrer por essa pessoa. Eu não mereço estar sofrendo por essa situação. Eu não mereço porque são questionamentos. Eu não posso chorar, eu não posso, sabe, me permitir isso. Fica uma briga interna. Uma briga, um diálogo interno aí fervoroso. E aí eu digo, não experimentar, viver essa emoção da tristeza de uma forma consciente, saudável, você abre a porta para adoecer a sua mente. Compreende? Você abre a porta para outras doenças. Então, que possamos aprender a dançar. Dançar com a tristeza. Deixar ela mais leve. Quando eu digo dançar com a tristeza, sabe? É fazer algo de bom com aquilo que a vida me mandou. Algo de bom, de mais leve, com o ciclo que eu tenho que viver, que eu tenho que passar. É olhar para o aprendizado, olhar para a evolução, olhar para o despertar da consciência que veio através da tristeza. O quanto você cresceu, o quanto você está amadurecendo, o quanto você percebeu que é forte. Olhar para o outro lado da moeda, ou seja, ter um ritmo como uma dança com a sua própria mente, com as suas próprias emoções. Entende? Se você perdeu alguém ou algo, até pontuei aqui os grandes motivos, sabe, que chegam para mim de tristeza. Então, perdi alguém nessa pandemia, se perdeu muitas pessoas. Se perdeu muito, né? Perdeu algo, não deu certo o meu projeto, não deu certo a empresa que eu abri, não deu certo o relacionamento que eu estava, não deu certo, eu não consegui, Sandra, passar no concurso público, eu não consegui aquela vaga de emprego, entende? Não fui valorizado pelo meu chefe, não sou valorizado pelos meus filhos, não sou valorizado pelos pais que eu tomo conta. Fui traído pelo meu esposo, pelo meu namorado. Houve uma traição com uma grande amizade. Certo? São tristezas, são motivos que nos levam realmente à tristeza. Não trabalho com o que eu gosto, por isso sou triste. Não sou reconhecido no meu ambiente de trabalho. Não sou reconhecido entre meus amigos. São motivos reais de tristeza. Certo? Que precisam ser analisados friamente. Verdadeiramente faz parte da vida. Se você está vivendo alguma coisa do tipo de todos que eu falei aqui, faz parte da vida. Você precisa aceitar que essa emoção existe e que está tudo bem. Tá tudo bem você sentir isso. O que não pode é você querer viver só isso, porque você não é só isso. Você é todas as emoções. Você tem tudo dentro de você e tudo pode ser utilizado, tudo deve ser utilizado. Então, até nesse momento de tristeza, você tem que buscar o que, gente? O racional. Busque o racional dentro de você para aquela situação. Por que eu estou sentindo? Eu preciso entender o porquê que eu estou sentindo aquela tristeza. Por que eu estou sentindo essa emoção? Eu preciso entender a emoção. Entender para ver se eu deixo o meu corpo, a minha mente, sentir aquilo.
E por quanto tempo? Entende? Não adianta criar resistência. Não adianta. Só adoece a nossa mente. Quando vem essa somatização, quando ela vem respingar, quando ela vem explodir, é de uma forma desastrosa. Entende? Então não adianta resistir, esconder ou fingir que não está vivendo aquilo. Que a emoção da tristeza não existe porque ela existe. Compreende? Emoção de tristeza, gente, reprimida, vai somatizar o teu corpo, vai somatizar a tua mente, vai somatizar e desequilibrar, desalinhar o teu campo energético, certo? E enfraquecer a tua fé, o teu lado espiritual. Então reprimir é ruim para tudo. Não é bom em nenhum sentido. Aceitar a realidade do que estamos vivendo é o primeiro passo. Para que a gente entenda, para que a gente aprenda a lidar com ela e para que a gente passe por ela. Entende? Ficar triste, um pouquinho só, faz parte. Ficar triste faz parte, gente. Vai te fazer aprender na vida. Vai te mostrar o quanto você é forte. Vai te fazer rever certos conceitos. Entende? É encontrar o ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. Não viver, não se permitir viver só aquilo. Onde você pode viver tudo que tem dentro de você. Às vezes a gente faz planos na vida, né? A gente idealiza, cria expectativa, né? Eu quero ir pela direita. Eu tenho ali tudo muito traçadinho e a vida vem, dá uma rasteira e diz, não, é pela esquerda que você tem que ir. Não é dessa forma. E muitas vezes esse desafio que é mandado pela vida, certo? Me faz crescer muito mais do que aquele próprio caminho que eu tinha traçado. A vida é assim, inconstante. Nada é permanente. Nada é para sempre. É movimento, vida. Muda o tempo todo. Então coisas podem acontecer, desafios podem vir para a tua vida, onde você vai se desafiar de fato e perceber que aquela situação, às vezes inesperada, foi melhor para você. Te deixou mais forte. Compreende? Te fez bem. Então não nega, mas para evoluir, para viver essa situação, para passar por esse processo, certo? Você tem que se permitir ficar triste. Entender a tristeza. Entender por quê. Por que eu fiquei triste? O que está acontecendo? Negar não é a saída. É o primeiro passo para que você viva o novo. O novo caminho. Então não é o que a vida fez comigo. É como eu vou lidar com ela. Como é que eu vou lidar com essa situação? É com tristeza? É com amargura? Ou é com uma racionalidade? É com entendimento do que eu estou sentindo? É com uma certa leveza? Eu vejo pessoas presas, sabe? Na tristeza. Às vezes uma tristeza que vem lá do passado, de memórias assim bem antigas, gente. Não é nem de coisa atual, mas são tristezas que nos acompanham ao longo da vida e as pessoas decidiram não largar delas. Encontre o ponto de equilíbrio. É gerenciar suas emoções. Volto a dizer, você não vai ter domínio do que acontece na sua vida. A gente não tem. Mas eu posso ter o controle das minhas emoções. Decidir como é que eu vou agir a cada situação. E decidir sobre o tempo que eu vou experimentar aquela emoção específica. Então você tem domínio, controle sobre o tempo que a tristeza vai passar na sua vida, na sua mente. Isso você tem domínio. Isso você pode fazer. Sem negar vivê-la, sabe? Volto a dizer, aprenda a dançar.
com a tristeza, né? Se tem que viver, vamos viver. Se tem que passar por esse ciclo, seja um luto, seja uma separação, seja uma doença, mas é um período triste na tua vida e se você tem que viver, você pode passar com sabedoria, com mais leveza e determinar o tempo em que você vai viver isso. Inclusive passar por essas emoções, né, mais densas, como a tristeza, sem descontar em ninguém. Com a consciência de que ela te pertence. Ela é tua. Compreende? É isso, gente. Consciência, para que a gente tire proveito dela. Certo? Consciência para entender se é uma tristeza ou se eu já estou entrando em uma depressão. Eu tenho que parar para me analisar. Certo? Analisar porque a depressão ela dá uma queda profunda no nosso humor. Ela traz um distúrbio de sono, de alimentação. Ela tira o meu prazer e entusiasmo com a vida. Certo? Ela traz pensamentos até de morte. Ela tira realmente meu poder de ação, minha capacidade, sabe? De agir nas pequenas tarefas. Então eu preciso analisar o que é que eu estou sentindo. O que é que está acontecendo comigo? É uma tristeza normal, comum? É uma somatização de muito tempo que eu não estou colocando para fora? O que é que está acontecendo? Eu estou conseguindo ter prazer na minha vida, apesar de estar passando por um luto, por um momento triste na minha vida? Eu estou tendo a capacidade de trabalhar ou executar ações pequenas do dia a dia, apesar de estar passando por um momento, um ciclo de tristeza na minha vida? Eu estou conseguindo dormir apesar da tristeza? Estou me alimentando bem apesar do ciclo mais triste? Meus pensamentos ainda são esperançosos para o futuro? Se você respondeu que sim em tudo isso, você está vivendo a tristeza. É a emoção da tristeza. Compreende? Mas se você respondeu não a isso, é porque você pode estar entrando em um quadro depressivo. Então procura um profissional. Procura um profissional, né? Busque ajuda. Que seja você realmente a fazer algo por você. Dê esse primeiro passo. Mas se você respondeu sim para todos os questionamentos, o que você está vivendo é tristeza. É normal, faz parte, entende? É normal, faz parte. Eu preciso entender, certo? Essa emoção, né? Às vezes ela é ativada, gente, por algum gatilho, inclusive. Gatilhos mentais ativam lembranças, memórias do passado, coisas que a gente viveu lá atrás. Tem gente que viveu um bullying, sabe? Tem gente que tinha um pai, uma mãe muito agressiva, compreende? Não teve um casamento tão legal. Então, às vezes, você é pego por um gatilho que ativa a tua emoção. Então, você precisa se questionar até para isso. Né? Até para criar essa intimidade com a emoção da tristeza, você precisa usar um pouquinho desse aqui, ó, do racional. Que tristeza é essa? É uma tristeza real ou é uma tristeza imposta? É uma tristeza atual ou foi um gatilho do passado? E eu estou revivendo uma dor. E aí eu tenho um poder de decisão. Eu preciso estar revivendo dores, revivendo minhas amarguras. Eu coloquei debaixo do tapete, estou tendo essa necessidade de reviver agora? Ou de vivê-la? Ou eu já tenho o hábito de resolver o meu emocional? De expelir as minhas tristezas? É uma tristeza imposta, né? Vou dar aqui até alguns exemplos. Ou é uma tristeza real, eu estou vivendo um luto, uma coisa muito real. Eu acabei de me separar, Sandra, eu estou muito triste. É uma tristeza real. Ou é uma tristeza, às vezes, imposta.
Às vezes por uma ideologia que nem é sua. Nossa, eu tô muito triste, sabe? Porque eu não passei na faculdade que meu pai queria que eu passasse. Muitas vezes não é nem o seu sonho, o seu desejo. Entende? Eu tô triste porque eu não tô com o corpo daquela blogueirinha que eu acompanho, sabe? E que ela é feliz o tempo todo e eu acho que a felicidade dela tá ali. Porque ela tem aquele corpo. Felicidade às vezes imposta pela mídia, pela sociedade, que muitas vezes nem faz parte da tua essência. Que eu coloco realmente todo mundo para pensar hoje, sabe? Sobre a tua própria essência. Sobre a tua felicidade, né? Porque a tua tristeza vai dizer muito disso. De quais são os seus sonhos, quais são suas metas, quais são os seus reais objetivos. Porque quando vem a frustração que você fica triste, você precisa analisar, você precisa se perguntar. Entende? Então, essas perguntas que eu estou deixando aqui são perguntas-chave, que geram consciência, que trazem um racional. Porque até nessa hora a gente tem que trazer o racional. Até para viver a emoção, o racional tem que vir. Entende o quanto é importante o ponto de equilíbrio em tudo na vida? Onde eu não posso deixar algo, sabe, tomar conta do meu ser por completo. Porque eu sou esse ser holístico, eu sou várias coisas. Eu tenho que ter sabedoria do que eu vou viver, como eu vou viver e em quanto tempo eu vou viver isso. Então, essa tristeza que você está tendo hoje, é uma tristeza real, ela é atual, ou ela é imposta às vezes pela sociedade, imposta pela família. Ela é de agora ou foi um gatilho do teu passado? Porque se foi um gatilho, você pode se programar para não reviver essa dor. Você pode buscar ferramentas dentro de você para não reviver essa dor, essa tristeza. Entende? É algo antigo que te acompanha, que talvez vá viver para sempre aí ao teu lado. Mesmo que seja uma tristeza, como um luto de um filho. Eu acompanho algumas mães que viveram luto, que vivem o luto de filhos e que tem que viver com essa dor. Essa tristeza acompanha. Entende? Até nesse momento, bem delicado e específico, ela tem que usar o racional. Dos outros filhos que ficaram. Até quando eu vou viver essa tristeza? E como eu vou conviver com ela? Já que ela não tem como sair da minha vida. Vai ficar aquele vazio de um filho que não existe mais. Como é que eu vou seguir a vida com ela? Até nisso eu tenho que usar o meu racional. É o ponto de equilíbrio que traz a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Até para viver a dor, a tristeza, eu tenho que usar um pouquinho do racional. Eu tenho outros filhos. Entende? Eu posso ajudar outras mães. Eu posso dar sentido. Volto a dizer, eu posso dançar com a tristeza. E não é que eu esteja banalizando ela, não. Mas já que eu tenho que vivê-la, eu posso viver com leveza. Eu posso viver dando um sentido a ela. Eu posso viver com sabedoria. Então, até para essas mães que vivem uma tristeza real, elas usam o racional para continuar seguindo a vida. E já que tem que viver, elas vivem de uma forma mais leve, tendo sabedoria se vão estar revivendo, buscando reviver essa dor o tempo inteiro ou não. Entende? Então, elas evitam certos gatilhos mentais para não estar revivendo certas dores. Porque elas precisam estar inteira no aqui e agora, viver o hoje. Compreende? Então decida. Decida com a sua própria mente e suas próprias emoções. Como é que eu vou lidar? Por quanto tempo eu vou seguir triste? Entende? E se questione. É uma tristeza que me acompanha há muito tempo? É uma tristeza real? É uma tristeza atual? Foi só um gatilho? Tem como resolver ou não tem como resolver? São perguntas racionais
que vão te trazer respostas e que vão te fazer seguir de uma forma mais tranquila com esse ciclo de tristeza. Só assim você vai conseguir decidir seguir em frente e vai decidir com sabedoria o tempo certo de sair dessa tristeza. Compreende? O tempo em que eu vou adormecer algumas tristezas que não tem como sair para seguir a vida, para seguir em frente. Eu vou gerando intimidade com as minhas emoções. Você vai ficando íntima. Então, vamos aprender, né, a dançar com essa tristeza, para que possamos seguir a vida dando um sentido assim mais leve para ela, entende? Eu pergunto para vocês hoje, né? Vamos refletir aqui comigo, né? O que tem sido alimentado dentro de você? O que tem sido alimentado dentro de você? A ilusão da felicidade, da alegria plena, completa e absoluta? Ou você tem já consciência da realidade? Que a vida é inconstante, que gera desafios na nossa vida e que as nossas emoções oscilam. Isso faz parte da vida e é normal. E para a gente seguir a vida com sabedoria, a gente não pode negar que ela existe. Negar só piora a situação. É encarar de fato cada emoção que existe dentro de você. Criar intimidade com ela. Entender que ela chega e ela vai sair. E vai dar lugar para outro. Compreende? É essa oscilação. E onde hora a gente vai estar com raiva, hora a gente vai estar triste, hora a gente vai estar alegre. É esse movimento que é o espetáculo da nossa mente. Entende? É esse movimento que precisa ter, inclusive, para que a vida seja saudável. O que a gente não pode é estagnar em uma emoção só. Porque aí a gente abre porta para, por exemplo, uma depressão. Então a gente piora e não reflete e não entende. Então o passo a passo é não negar que a tristeza existe. Não nega ela, não cria uma resistência, aceita. Certo? O segundo ponto é tentar entender. Com essas perguntas que eu te fiz aqui ao longo da live. Tenta entender que tristeza é essa. Certo? Se ela é comum, se ela é normal, se ela é atual, se ela é antiga. Você vai jogando um pouquinho de entendimento do porquê que eu tô triste. E a tua mente vai trazendo respostas. Todas as respostas estão dentro de você. Terceiro ponto, o terceiro passo é sentir. Você precisa se permitir sentir. Não adianta botar debaixo do tapete e negar a emoção. Ela vai estar aí dentro de você, você vai estar fingindo numa rede social felicidade onde você não está. Então se permita sentir um pouquinho para amadurecer o teu espírito, para amadurecer o teu emocional, para rever os teus valores, para reestruturar até o teu caminho de vida, sabe? Para por último você decidir, pronto, eu já vivi tudo o que eu tinha de viver nesse ciclo de tristeza. E agora eu vou seguir. Aí sim você consegue seguir muito mais leve. Com muito mais consciência do que você viveu, do que você passou. E de como vai ser o daqui pra frente. É essa intimidade com as suas emoções que você tem que ter. Porque eu afirmo, sabe, que essa dança, né, das emoções na nossa mente é um verdadeiro espetáculo. Certo? Então, criem intimidade. Não neguem, acolham, mas na medida certa. Você não pode ter domínio, nem consegue de forma alguma ter domínio com o que acontece na sua vida. Mas você tem total controle de como você vai reagir a cada uma delas. De quanto tempo você vai passar, certo? Influenciada e vivenciando aquele ciclo daquela emoção específica. Só você pode dar um ponto final. Só você pode seguir. Até para aquelas pessoas que vão seguir com aquela memória de tristeza. Até elas têm que usar esse pouquinho de equilíbrio
de racionalidade para conseguir seguir a vida. Um beijo grande, gente, no coração de vocês, certo? Eu tô finalizando por hoje, certo? Com a nossa série Tristeza. Na sexta-feira, à noite, eu vou fazer uma outra live com perguntas e respostas. Eu já comecei a deixar enquetes e perguntas hoje, já tive várias respostas, certo? Estou aqui guardando com carinho, respondendo cada uma delas. E na sexta-feira eu respondo a todos vocês para a gente finalizar a nossa 5ª semana, tá? Que foi essa jornada, né, das emoções. Um novo olhar para sua mente, para o seu emocional, para que todos consigam realmente entender um pouco sobre cada emoção e aprender a lidar com cada uma delas. Isso vai refletir na tua própria vida, sabe? No teu trabalho, nos teus relacionamentos e em você com você. Um beijo grande no coração e até sexta-feira.